Olá pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite a todos. A decisão que eu separei para falar com os senhores nesse vídeo, ela é uma decisão muito importante da Corte Especial do STJ e costumeiramente, quase que cotidianamente, reafirmada e reiterada pelo tribunal. Foi a fixação de um tema 1076, das teses vinculatórias do STJ, no julgamento de um recurso repetitivo, e ela versa sobre a fixação de honorários, a regra de 10 a 20% e a aplicação excepcional da regra de fixação por equidade. Deixa eu lhes apresentar o julgado. Foi o recurso especial 1.850.512 de São Paulo, RESP 1850512 de São Paulo. Como de costume, a referência completa ao julgado e a ementa os senhores vão encontrar na descrição desse vídeo. O que nós tivemos aqui na origem que delineia a atuação do STJ? Imagine uma ação de cobrança que tenha como valor da causa, como objeto da pretensão, a quantia de R$1 milhão. E aí o juiz, logo no começo do desenvolvimento do processo, profere uma sentença de improcedência em razão do reconhecimento da prescrição da pretensão da cobrança do crédito e condena a autora que sucumbiu ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais em favor do advogado do réu, mas como o processo foi bem curto, bem rápido, ele fixou em R$10 mil. Aí o que ele disse, o juiz? Olha, se eu for aplicar a regra do artigo 85, parágrafo 2º, nós vamos ver ele aqui de modo pormenorizado, ele diz lá que o mínimo é de 10% e o máximo de 20%. Mesmo que eu aplicasse o mínimo de 10% de R$1 milhão é R$100 mil. E R$100 mil é muito dinheiro para o advogado que não fez praticamente nada, seria desproporcional, porque esse processo pouco se desenvolveu, não deu quase que trabalho nenhum ao advogado, foi reconhecida a prescrição da pretensão de cobrança da quantia. Então, numa análise proporcional e equitativa, R$10 mil está mais do que bom, mais do que justo e proporcional para o advogado. E aí é essa questão, foram interpostos diversos recursos, é essa questão que acabou desaguando no STJ para a definição de qual é a interpretação que se deva dar, portanto, ao artigo 85, que prevê no caput que a sentença condenará o vencido a pagar honorários ao advogado do vencedor. E no parágrafo 2º tem lá a regra entre 10% e 20%. Veja, os honorários serão fixados entre o mínimo de 10% e o máximo de 20% sobre o valor da condenação, nesse caso não teve condenação, o valor do proveito econômico obtido, não se obteve proveito econômico nenhum, ou não sendo possível mensurá-lo, sobre o valor atualizado da causa. Atendidos, e aí traz lá os critérios para fixação entre esses 10% e 20%, grau de zelo do profissional, lugar onde foi prestado o serviço, natureza e importância da causa e trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para o seu serviço. Quer dizer, a lógica nós vamos aplicar sempre esse parágrafo 2º, quer dizer, sempre já não seria mesmo, porque o parágrafo 3º trata o parágrafo 2º é para as causas que não envolvam a fazenda pública. A mesma lógica se dá quando a causa envolva a fazenda pública, só que aí muda o percentual. Nós temos uma escalada aqui de percentual que vai diminuindo a porcentagem de acordo com o aumento do valor. Aqui sim o legislador realizou um juízo prévio de proporcionalidade. Diminuiu-se a porcentagem conforme o valor ia aumentando. Mas isso só para causas que envolvam a fazenda pública. E aí lá na frente nós temos o parágrafo 8º, que prevê, nas causas em que for inestimável ou irrisório o proveito econômico, ou ainda, quando o valor da causa for muito baixo, o juiz fixará o valor dos honorários por apreciação equitativa, observado o disposto nos incisos do parágrafo 2º. Quer dizer, o que o juiz fez nesse caso? O juiz fixou honorários equitativos quando, em tese, era possível fixar os honorários na regra entre 10% e 20%.
porque tinha valor da causa a ser atribuído. O valor da causa era de 1 milhão, entre 10% e 20% de 1 milhão, critério objetivo do parágrafo 2º. E qual será que foi a posição do STJ nessa questão? O STJ não concordou com os argumentos do magistrado e informou, eu vou passar aqui por alguns pontos. Primeiro ponto, se a condenação não envolver a fazenda pública, a regra geral é mesmo a aplicação do parágrafo 2º do artigo 85. Uma regra geral e obrigatória, no sentido de que os honorários sucumbenciais devem ser fixados entre 10% e 20%, seguindo a seguinte ordem. Em primeiro lugar, uma porcentagem sobre o valor da condenação. Não sendo possível, não tendo condenação, sobre o proveito econômico obtido. Não sendo obtido nenhum proveito econômico, aí vamos para a terceira opção, de 10% a 20% sobre o valor atualizado da causa. Somente se vai para o valor atualizado da causa quando não for possível na condenação, quando não for possível extrair um proveito econômico para a causa. Somente nessas hipóteses. Essa é a primeira observação. Primeiro ponto de análise. Segundo ponto de análise. Se a causa envolver a fazenda pública, nós vamos aplicar o parágrafo 3º. Se a fazenda pública for parte, nós vamos nos utilizar dessa gradação que o legislativo fez nos parágrafos e o percentual vai diminuindo de acordo com o aumento do valor da condenação. Então, começa ali entre 10% e 20% para causas de até 200 salários mínimos. E aí vai diminuindo entre 8% e 10%, de 200 a 2.000 salários mínimos, causas que ultrapassam 2 milhões de reais. De 5% a 8%, de 2 milhões, de 2.000 salários mínimos a 20.000 salários mínimos. E por aí vai. Então, a gradação que o legislador fez do parágrafo 3º, causas que envolvam a fazenda pública. Qual é a relevância aqui? Isso consiste em uma superação de um entendimento do STJ até a vigência do atual Código de 2015. Porque quando da vigência do Código de 73, aplicava-se nas causas que envolviam a fazenda pública o artigo 20, parágrafo 4º do Código de 73, que previa os honorários fixados por equidade. Então, nesse tema 1076, especialmente em relação à fazenda pública, o STJ afirmou por uma tese vinculatória que é obrigatória a aplicação do parágrafo 3º do artigo 85 do Código de 2015, nas hipóteses em que seja possível extrair valor da condenação, proveito econômico obtido ou valor da causa. Tá. O STJ entendeu que é perfeitamente legítimo que o Poder Legislativo edite nova regulamentação legal em sentido diverso do que vinha decidido os tribunais, especialmente os tribunais superiores, como era a hipótese do STJ quanto aos honorários envolvendo a fazenda pública. E aí cabe aos tribunais se adaptar e interpretar a lei de um modo que não descarte o texto legal proferido, elaborado em um legítimo exercício de proporcionalidade pelo legislador. Não é só o judiciário que interpreta a Constituição e que trabalha com a lógica de proporcionalidade. Muito que bem. Terceiro ponto. A aplicação do parágrafo 8º, que prevê a regra, que prevê a hipótese de honorários fixados por equidade, ela é absolutamente excepcional. A apreciação equitativa do juiz somente deve ocorrer em situações excepcionais, nas quais o proveito econômico for inestimável, quando o proveito econômico for irrisório ou quando o valor da causa for muito baixo. É isso que se extrai da redação do parágrafo 8º do artigo 85
do Código de Processo Civil. E por proveito econômico inestimável, não se pode entender as hipóteses em que o proveito econômico, em que a condenação seja muito elevada. Proveito econômico é inestimável são aqueles casos em que não é possível atribuir um conteúdo econômico, um valor patrimonial à lide, como nas questões ambientais, como nas questões de família. Quanto é que vale uma guarda? Qual é o valor da causa de uma hipótese de interdição, de curatela? Aí, nesses casos, nós temos, sim, uma fixação de honorários por equidade, porque não é possível extrair valoração econômica da causa. É isso que é proveito econômico inestimável. O Conselho da Justiça Federal se reuniu e editou alguns enunciados. Nós já estamos na segunda jornada de direito processual civil, com vários enunciados aprovados. E esse que eu vou lhes mencionar é da primeira jornada. O enunciado de número 6 prevê a fixação dos honorários de sucumbência por apreciação equitativa só é cabível nas hipóteses previstas no parágrafo 8º do artigo 85, que prevê essas circunstâncias: proveito econômico inestimável, proveito econômico irrisório, que é o oposto de muito elevado, e quando o valor da causa for muito baixo, que também é o oposto de valor da causa muito elevado. Quer dizer, o Código de Processo Civil não permite que se aplique o parágrafo 8º do artigo 85 nos casos em que a condenação, o valor da causa ou o proveito econômico forem elevados. Não cabe ao judiciário, ainda que sob o manto da proporcionalidade e da razoabilidade, reduzir a aplicabilidade do dispositivo legal, que é claro. Os parágrafos 2º e 3º do artigo 85 são claramente a regra em detrimento do parágrafo 8º, que tem uma aplicação, portanto, supletiva e subsidiária, somente não sendo possível aplicar a regra do parágrafo 2º ou do parágrafo 3º. Um outro ponto que era comumente utilizado pelos defensores da aplicação irrestrita do parágrafo 8º é o artigo 8º do CPC. O artigo 8º, segundo o STJ, ele não autoriza que se aplique a equidade na fixação dos honorários fora das hipóteses legais. O julgador não tem a alternativa de escolher entre aplicar o parágrafo 8º ou o parágrafo 3º, porque ele somente pode decidir com base em equidade nas hipóteses expressamente autorizadas por lei, que é o que está no 140, parágrafo único. O artigo 140, parágrafo único, prevê que o juiz só decidirá por equidade nos casos previstos em lei. O artigo 8º, diz lá que o juiz, ao interpretar o ordenamento jurídico, ele vai se atentar aos fins sociais, exigências do bem comum, vai promover a dignidade da pessoa humana e vai observar a proporcionalidade, a razoabilidade. Só que isso não deve ser feito contra a legem. Se há o exercício pelo legislador da proporcionalidade e a escolha da regra em detrimento da exceção, o juiz deve aplicar e deve seguir essa escolha do legislador. Outro ponto, mesmo nas causas que sejam ditas como simples ou que deem pouco trabalho ao advogado, ainda assim há hipótese de aplicar a regra dos parágrafos 2º e 3º. Não é possível considerar que houve por parte do advogado um enriquecimento sem causa. Porque esses argumentos de simplicidade da causa, de pouco trabalho dado ao advogado ao resolver a causa, já foram utilizados, analisados pelo legislador para que o juiz tenha uma certa margem de maleabilidade, para que o juiz não fique engessado e fixe honorários entre o mínimo de 10% e máximo de 20%. Ele vai levar em consideração, por exemplo, a natureza e a importância da causa, o trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para o seu exercício. Quer dizer, o juiz não pode se utilizar dos incisos
para excepcionar e para quebrar o parágrafo. Os incisos são analisados de acordo com o parágrafo e de acordo com o artigo, e não o contrário. Se o parágrafo prevê mínimo de 10, máximo de 20, atendidos esses critérios, os critérios são utilizados para ficar entre 10 e 20. Quer dizer, se o legislador já tomou em conta, no suporte fático abstrato da norma, esses elementos, não é possível ao judiciário utilizá-los como se fosse uma condição extraordinária e não pensada, a fim de afastar a regra dos parágrafos 2º e 3º. Um outro ponto interessante, e esse relacionado às causas que envolvam a fazenda pública, é que a preocupação com o erário já foi também realizada pelo legislador, quando ele estabeleceu aquela escalada de percentual de acordo com o valor da causa. Então, essa fixação escalonada de honorários, com percentuais que variam do máximo de 20% até 1%, perceba que a regra do parágrafo 2º é de 10 a 20. No parágrafo 3º, que envolve a fazenda pública, começa lá no inciso 1º de 10 a 20, e conforme vai aumentando o valor da causa, da condenação, do proveito econômico, ele reduz até 1% do valor da causa. E, por fim, um outro ponto que o STJ considerou é de que o demandante deve levar em consideração todos os riscos quando vai demandar em juízo, dentre eles o ônus econômico do processo, os efeitos financeiros de uma sentença. Porque veja, se quem suporta o dano é os efeitos patrimoniais é o réu, é o demandado, significa que ele deu causa à demanda e o demandante bem exerceu o seu direito de ação. Nas hipóteses em que o demandante sucumbe, isso quer dizer que ele foi ao juízo sem ter o direito. Então ele deve levar em consideração os ônus da sucumbência, como as custas de um lado e os honorários sucumbenciais previstos por norma clara na lei de outro. Isso acaba sendo um freio inibidor, um desestímulo contra lides temerárias. É de bom alvitre que o demandante faça uma análise, até uma análise econômica, se vale a pena ir a juízo. Quais são os bônus que ele busca e quais são os possíveis ônus em caso de sucumbência. E a lei traz claramente de 10% a 20% que você atribuir ao valor da causa, do proveito econômico que você buscar em juízo. Né? E aí disse o STJ que era muito comum a própria fazenda pública alegar que os honorários excessivos prejudicam o erário público, a fazenda pública, mas ela mesma, a fazenda pública, ajuizou execuções fiscais de elevadíssimos valores e que são facilmente extintas. Quer dizer, a fazenda, o órgão de representação judicial da fazenda pública, em geral, as procuradorias, são responsáveis pelo ajuizamento das execuções fiscais, não fazem um mínimo escrutínio, uma análise minimamente crível e realística da probabilidade de êxito das execuções fiscais. Saem propondo, mesmo que haja flagrante ilegitimidade passiva, mesmo que haja nulidade evidente no processo administrativo, na certidão de dívida ativa, muitas das vezes já com crédito tributário prescrito. Então, quer dizer, o ente público alega em seu favor a simplicidade da causa e pouca atuação do causídico da parte contrária, mas não leva em consideração que também houve pouca atuação do seu próprio causídico, que não fez nenhuma diligência prévia quanto à chance de êxito e conveniência da propositura daquela demanda. E se o processo de análise natimorto, se a extinção do processo se dá de pronto, isso é por culpa e erro também de quem propôs a demanda. E, por fim, o outro argumento utilizado pelo STJ é o de que
a LINDB foi recentemente alterada, Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro, e se estipulou lá no artigo 20, isso em resposta àquela exigência de aplicação da proporcionalidade. O artigo 20 da LINDB prevê que nas esferas administrativa, controladora e judicial não se decidirá com base em valores jurídicos abstratos, como a proporcionalidade, sem que sejam consideradas as consequências práticas da decisão. E a motivação deve demonstrar a necessidade e a adequação da medida imposta ou da invalidação do ato, contrato, ajuste, processo ou norma administrativa, inclusive em face das possíveis alternativas. O que o STJ disse a respeito desse artigo 20 da LINDB? Como consequência prática do rebaixamento dos honorários sucumbenciais em face das causas da Fazenda Pública, mas também mesmo que não fosse a Fazenda Pública, nós teríamos um estímulo comportamental e econômico à propositura de demandas frívolas, de caráter predatório, para que se desenvolva em juízo uma aventura jurídica, com pouca chance de êxito. Então, acaba que os honorários sucumbenciais são uma baliza para que o demandante pense bem se vale a pena ir a juízo. E aí, meus amigos, já estamos com mais de 20 minutos de vídeo, mas esse tema realmente é muito importante. Para que vocês tenham uma ideia, o acórdão tem mais de 200 laudas. Foi um debate em várias sessões e eu procurei fazer um resumo aqui para vocês. Então, quais foram as teses jurídicas tomadas nesse tema da maior relevância no julgamento desse recurso especial 1.850.512, que resultou no tema 1076.076. Teses jurídicas firmadas. Item 1. A fixação dos honorários por apreciação equitativa não é permitida quando os valores da condenação, o valor da causa ou o proveito econômico da demanda forem elevados. Nessa hipótese de elevação da condenação, do valor da causa ou do proveito econômico, é obrigatória, nesses casos, a observância dos percentuais previstos nos parágrafos 2º ou 3º do artigo 85 do CPC, a depender da presença da Fazenda Pública na lide, os quais serão subsequentemente calculados sobre o valor, prioritariamente da condenação, ou, não havendo condenação, do proveito econômico obtido, ou do valor atualizado da causa. Essa é a primeira tese. Segunda tese. Apenas se admite o arbitramento de honorários por equidade quando, havendo ou não condenação, primeira hipótese, o proveito econômico obtido pelo vencedor for inestimável, ou quando o proveito econômico obtido pelo vencedor for irrisório, ou quando o valor da causa for muito baixo. Então, é quando for muito baixo, quando for irrisório, muito baixo, quando for inestimável, sem apreciação equitativa possível, e nunca quando for elevado, portanto. E aí, por fim, meus amigos, encerrando mesmo, uma última frase. Tem um RE pendente de julgamento no STF, um recurso extraordinário. Então, a última instância vai ser realmente a decisão do STF a respeito desse recurso extraordinário, para que definamos, portanto, se vai seguir essa orientação do STJ ou teremos novos capítulos nessa questão dos honorários sucumbenciais, ok? Então, meus amigos, era isso, tudo isso. Por hora é só. Fiquem com Deus, forte abraço e até a próxima.